Efésios capítulo 6. A gente ouve muito falar de Efésios capítulo 6, né? Porque nós já sabemos que está se falando de batalha espiritual, né? E no versículo 10, vamos ler. Ele diz assim: eu quero recordar que as forças de vocês devem vir do imenso poder do Senhor dentro de vocês. Vistam-se de toda a armadura, a fim de que possam permanecer salvos das táticas e das artimanhas de Satanás. Versículo 12 ele diz: porque nós não estamos lutando contra pessoas, gente feita de carne e sangue, mas contra poderes e autoridades, contra dominadores deste mundo de trevas, contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais. O versículo 13 ele diz: portanto, usem cada peça da armadura de Deus para resistir ao inimigo, sempre ele ataca, e quando tudo estiver acabado, vocês ainda estejam de pé. Mas para fazer isso, vocês necessitam do cinturão da verdade, da couraça da aprovação de Deus. Calcem os sapatos que possam fazê-los andar depressa ao pregar o evangelho da paz. Versículo 16: em cada batalha vocês precisarão da fé como escudo para deter as setas ardentes disparadas pelo maligno contra vocês. Repete comigo: em cada batalha vocês precisarão da fé como escudo para deter as setas ardentes disparadas pelo maligno contra vocês. Ao versículo 17 dizendo: vocês precisarão do capacete da salvação e da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em toda ocasião. Orem no Espírito em toda ocasião. Orem no Espírito em toda ocasião. Fale em línguas. Fale em línguas. Quando estiver em batalha, fale em línguas. Você tem uma arma. As suas palavras têm poder de oração pelo nome de Jesus, através do poder do nome de Jesus. E o Espírito também ora na sua boca. E há poder, é mais uma arma na sua boca contra Satanás. Então ele diz: orem também, né? Orem no Espírito em todas as ocasiões, com oração e súplica, não só em línguas, mas fale também de forma que você entenda, com súplicas ou intercessão. Fiquem alerta, não desanimem, e continue orando, e continue orando, e continue orando fervorosamente por todos os cristãos em toda parte. Versículo 19: ore também por mim, peçam que Deus me dê as palavras certas enquanto eu falo corajosamente aos outros acerca do ministério do Evangelho. Eu sou embaixador do serviço desse Evangelho, embora esteja preso em correntes. Embora eu esteja no CDP 4, é o que Paulo está dizendo. Imagina alguém dar glória a Deus lá, alguém falar palavras de revelações do Espírito dentro de uma prisão. É complicado se concentrar naquele lugar, a não ser que tenha o Espírito de Deus para consolar e lhe dar revelações, e lhe dar paz e alegria. E ele diz: em correntes, mas orem para que eu continue a falar dele corajosamente, até mesmo aqui na prisão, como é o meu dever. Glória a Deus, amém? Então o que eu quero, o Espírito propôs para que eu falasse com vocês, e Ele quer falar conosco. Em Gênesis capítulo 1, 26, também você abra. Eu vou ler primeiro para depois falar. Gênesis é o primeiro livro, viu, irmãos? Versículo 26. Ele está dizendo: depois Deus disse: façamos o ser humano a nossa imagem e semelhança, que ele domine sobre os animais marinhos, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos da terra e sobre os répteis
e que se movem pelo chão. Versículo 27 diz assim: Deus criou o ser humano semelhante à sua imagem, a imagem o criou, homem e mulher o criou. A sua imagem, outras versões diz, e a sua semelhança os criou. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá em Efésios 16, ele estava dizendo que só tem um jeito de destruir as setas inflamadas do inferno. Aí eu fico pensando o que seriam setas inflamadas do inferno. Quando eu penso nessa passagem de setas inflamadas, eu me lembro de duas coisas. É quando o Tiago disse que as palavras são como um fósforo que se acende e que elas inflamam até o inferno, ele diz, que inflamam o corpo, inflamam até o inferno, que faz com que o inferno também haja quando nós usamos as nossas palavras para proferir maldição. Palavras são como chamas, seja como um fósforo, ou seja como uma flecha cuja ponta está cheia de fogo. E ele diz, nos alertando sobre todas as armas da armadura, mas ele diz sobre uma parte da armadura que é fundamental para que você não seja completamente destruído. Porque uma invasão dessas setas de fogo, porque quando você é atingido pelo fogo que destrói, é muito difícil sair disso, Você pode me dar um tiro, mas se você tacar fogo, é complicado eu sair dessa situação, porque não tem como me esconder a partir do momento que eu estou pegando fogo. Facilmente eu vou ser atingido e destruído. Então as palavras que nos rodeiam neste mundo, em nossa casa, em nossa família, em nossos relacionamentos, são muitas vezes como setas inflamadas que o inimigo preparou através das mídias satanistas que existem por trás de muitas coisas, vocês até bem imaginam, trazendo mensagens subliminares, trazendo influência sobre pensamento, sobre forma, sobre conceitos, com um só propósito: combater o princípio da criação, o propósito da criação de Deus na vida dos homens. Deus criou em Gênesis 1, 26, 27, Deus criou o homem e a mulher com um propósito, que sejam a sua imagem e semelhança. Deus os colocou a uma posição privilegiada entre os animais. Ele disse: vocês vão ser diferentes, vocês não vão ser como os animais, sem raciocínio, sem inteligência, sem capacidade emocional de se relacionar com emoção, com sentimentos. Vocês vão ter algo diferente, vocês vão ser capazes de amar, vocês vão ser capazes de fazer coisas extraordinárias, de dominar sobre este mundo, sobre essa terra. Então Deus primeiro nos projetou para sermos a sua imagem e semelhança. E quando fala a imagem e a semelhança, é a imagem na sua natureza divina. Então Deus nos disse que colocarei vocês na terra para que vocês vivam com a sua própria natureza humana, com a sua própria espécie, conforme a sua espécie, dominado pela sua própria natureza. Mas ele diz que vocês vão ter algo diferente, vocês vão ser semelhantes a mim na natureza, porque Deus nos criou primeiro no que é espiritual. Porque se Ele projetou para sermos a semelhança do Papai, então Ele nos fez primeiro espiritual. Ele olhou para Ele, que é espiritual. Ele olhou para Jesus, que é espiritual. Ele olhou para o Espírito Santo, que é espiritual. Então foi no mundo espiritual que primeiro Deus te projetou, que Deus te projetou. Mas Satanás, astutamente, ele sabe desse propósito. Então ele vem com as suas artimanhas para começar uma batalha espiritual. A gente pensa que batalha espiritual é o que está em Gálatas 5, que fala sobre a guerra da carne contra o espírito. Quando a gente fala de carne, a gente está falando do quê? De desejos da natureza humana. Mas a verdadeira e a primeira batalha espiritual não começou nos desejos, mas começou na mente, nos pensamentos. Por isso que Jesus disse que é no coração do homem que se produz toda espécie de mal. Por quê? Porque o coração é onde
se projeta o desejo em seguida é onde se desenvolve a atitude, mas o desejo começa por um pensamento, é na mente que se começa a gerar o desejo. Então o que a gente pensa, o que a gente recebe de informação, é a primeira batalha que a gente vai ter que vencer, e é ali que Satanás prepara as suas guerras. Dá para entender? A nossa mente é bombardeada de dia e de noite. A gente acorda, tem o desejo de ligar uma televisão, não é isso? Querendo alguns orar, né? A maioria é oração, né? Deseja, já se joga de joelho no chão e implora por Deus. Primeira coisa é escovar dente, ou segunda coisa é tomar café, terceira coisa é ligar a televisão, depois falar assim, eu vou orar um pouco. Às vezes, porque o homem é natural, mas Deus não criou para ser assim. Deus o criou para desejá-lo, Deus o criou para adorá-lo, Deus o criou para transferir a Ele tudo que Ele tem nele. Ele queria nos dar toda a paz e alegria e amor que tem nele. Então poderíamos viver se estivéssemos em Deus, conservado o homem a sua natureza em Deus, que era a natureza divina desde o princípio. O homem estaria em paz com Deus e com todas as pessoas. Não teria espaço para a produção desses males que existem na terra. Satanás, ele sabe que o único caminho para começar a destruição é invadir a mente humana, é combater através do pensamento. Então a natureza divina nossa, que Deus propôs para nós, começou na sua palavra. A palavra que ele disse, haja luz, e depois ele diz, façamos o homem. E é através da palavra que se inicia a nossa vida verdadeira, que é a nossa natureza verdadeira, que é a natureza divina que temos através da criação de Deus. Então eu quero que você entenda que o Senhor disse que criou-nos com um propósito de natureza divina e colocou-nos dentro de um corpo físico. Então somos um corpo físico com a natureza divina. E essa natureza divina, o propósito original, inicial, era para que tivéssemos comunhão direta com Deus, para que não tivéssemos medo, para que não tivéssemos receios, nem maldade, nem rancores, nem desejos errados de maldição, desejo de morte, desejo de matar. Essa natureza divina nos fazia separado de tudo que pudesse existir entre o que seria o mal. Mas naquela época o homem não tinha nem sequer esse sentimento de mal, porque ele tinha plena comunhão com Deus. Então Deus nos criou com o propósito para termos a natureza divina, para termos relacionamento com Ele e termos comunhão com Ele, unidade com Ele, união com Ele. Esse foi o propósito. Mas Efésios revela que Satanás também sabia disso, por isso que ele se aproximou do homem e fez com que o homem pudesse ser tocado. De que forma? Tentando tirar ele da posição que ele teria em Deus. Então a grande batalha espiritual não começou lá em Gálatas, onde a carne luta contra os seus desejos, mas começou na invasão da mente. Abra a palavra de Deus em Gênesis 1, 27 e lê de novo. Assim Deus criou o ser humano semelhante à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, a sua semelhança, a sua imagem e semelhança. Ser a imagem de Deus é ser dependente da alma e do espírito. Ser dependente da alma e do espírito, ser dependente de Deus com a sua fonte dos pensamentos e de palavras, para manter a sua natureza divina. Ser semelhante a Deus é ter relacionamento emocional dependente de Deus e ter atitudes que resultam das decisões do Espírito de Deus, em concordância com os pensamentos do Espírito Santo. A idealização de Deus, quando estávamos dentro do Éden, vou parar de ler aqui, estou me confundindo. Mas a idealização de Deus a idealização de Deus, quando Ele nos criou, a idealização, alguém teve uma ideia, vamos criar eles.
foi para que nós tivéssemos dependência dele, foi para que nós tivéssemos relacionamento com ele, para que nós nos envolvêssemos com Deus. E isso quando estávamos no Éden. Mas de repente pintou uma grande ideia, uma pequena ideia, uma grande ideia. Alguém se aproximou do homem e da mulher, e começou ali uma grande batalha. Satanás, a Bíblia diz, você começa a ler lá no capítulo 2, se eu não me engano, no capítulo 3, no capítulo 3 de Gênesis, você começa a ver uma grande batalha espiritual ali. Gênesis capítulo 3, versículo 4. Você vê a serpente se aproximando da mulher e começou ali uma conversa. E a conversa ali era: olha, na verdade você está vendo aquilo na verdade não é bem como você está pensando. Aquilo Deus falou para você, mas na verdade não é bem isso. Então Satanás já começou a investir sobre a mente humana para tentar conduzir ele ao pensamento contrário. No Éden, quando Deus queria que tivéssemos um relacionamento de dependência dele, fora do Éden, Satanás começou a projetar o quê? A independência de Deus. Porque a independência de Deus te leva à indiferença com Deus. E a indiferença com Deus te leva ao abandono dos princípios de Deus. Dá para entender? Então cada vez que eu me torno independente, eu me torno indiferente com aquela pessoa. E quando eu me torno diferente do que penso, ou do que eu penso a respeito daquela pessoa, eu começo provavelmente a abandonar os meus princípios. Então, se Deus me criou para ter uma natureza divina, eu começo a achar que isso é besteira dos homens, que isso é coisa de igreja, que isso é coisa de crente, que isso é coisa de história da Bíblia, e começo a desprezar as coisas de Deus. Isso foi a artimanha de Satanás. Então a batalha pela mente ali começou a batalha pela mente de Eva, pela mente de Adão naquele momento, tentando levá-los ao pensamento: você não precisa de Deus, você não precisa de fé, você não precisa deste Deus para você resolver os seus problemas, você pode resolvê-los, porque esse é o pensamento que o mundo tenta nos oferecer. Você não precisa de Deus. São como um bombardeio de setas que voam inflamadas para tentar contaminar a mente e nos desviar do princípio da criação, o propósito do princípio da criação. E quando ele iniciou a criação, ele fez o propósito, nos dar a sua natureza. Quando fala a sua imagem e a sua semelhança, é a sua natureza divina em nós. Mas nós, quando Satanás percebeu isso, ele começou a colocar a ideia. E a primeira ideia que ele colocou diante de Eva foi: na verdade não é bem assim que Deus diz. Então na verdade não é bem assim que a palavra diz. Na verdade não é bem assim que as coisas de Deus não é tão perfeitas assim. Na verdade ele não quer que você se torne uma pessoa independente, ele quer controlar a sua vida. Na verdade ele quer te impedir de você seguir o seu curso natural. Então Satanás propôs apenas. Então a influência de Satanás não é dominar a nossa mente. O propósito dele não é dominar, ele não tem poder para dominar a nossa mente, mas ele tem o poder de influenciar a nossa mente. Mas a decisão de permitir ou não está na concordância com aquilo que ele influencia, com aquilo que oferece a você. Então cuidado com aquilo que você recebe como informação, porque às vezes as informações estão trazendo para você, oferecendo medo, oferecendo a violência, oferecendo atitudes sexuais ilícitas, de alianças ilícitas, oferecendo vínculos demoníacos em práticas de feitiçaria, em práticas de simpatia, de astrologia e etc. Cuidado com que aquilo que tem oferecido a você, as pessoas, dizendo para você: não tem problema algum. Isso é coisa dos crentes que ficam dizendo que não pode. Na verdade está na Bíblia sobre todas as coisas, sobre todas as práticas que Deus aprova e que Deus não aprova. Então a batalha se travou primeiro foi na mente, e depois de tudo ainda veio outras questões. Satanás começou a colocar no coração do homem de que ele não precisava mais. A partir do momento que ele comeu do fruto, ele poderia ter o próprio entendimento dele, o conceito dele sobre as coisas. Esse conceito próprio sobre as coisas nos faz resistir ao Espírito de Deus. Então Satanás sempre veio batalhar na mente para tentar nos fazer que não precisamos conhecer a palavra de Deus,
que não precisamos nos importar com aquilo que Deus fala na sua palavra, porque é muita coisa, porque é muito difícil ler, é muito difícil entender. Então ele luta de todas as formas para tentar nos convencer a começar de um pensamento de que você não consegue entender, de que você não precisa disso. Quem tem que conhecer a Bíblia é o pastor, é ele que tem que ministrar, ou então uma preguiça toma conta, um sentimento de desânimo, e o pensamento de que depois eu faço, depois eu leio, depois eu procuro aprender sobre a palavra de Deus, eu não dou importância. E às vezes isso é uma influência sobre o pensamento da pessoa, uma influência muitas vezes demoníaca, influências de demônios, de espíritos malignos. Não estou falando de espírito de possessão, estou falando de espíritos malignos que andam em torno do povo de Deus, que a Bíblia diz que eles andam como um leão para tentar destruí-los. E ele anda e se organiza de alguma forma para tentar de alguma forma mandar setas. Quando ele fala setas, são palavras demoníacas, são influências de poderes demoníacos muitas vezes para trazer um pensamento contrário ao que o Espírito está propondo. O Espírito também fala conosco em nosso pensamento, através do nosso Espírito e do entendimento humano. Assim, ele traz sempre consigo a vontade de Deus, a revelação da natureza divina com Deus, a seguirmos a natureza, o princípio da criação em Deus. Mas Satanás sempre vai lutar contra isso. Então a primeira batalha que eu digo para vocês não foi no corpo, não foi no desejo, foi na mente. Em Gênesis capítulo 1. E quando Satanás quis fechar com chave de ouro, então ele disse para Eva, aqui no capítulo 3, ele disse: certamente vocês não morrerão. Versículo 4, retrucou a serpente. Deus sabe muito bem que no instante em que vocês comerem da fruta, seus olhos se abrirem, serão abertos como Deus e serão capazes de distinguir o bem e o mal. Mas ele disse algo aqui sobre a questão que ele disse. Quando Deus procurou Adão, e Adão disse que estava nu, e Deus perguntou: quem te disse que estavas nu? Aí ele disse o quê? Tive medo e me escondi. Aproximava porque tive medo, porque estava, e ele disse: quem disse que você estava nu? Perguntou o Senhor: você comeu da fruta da árvore da vida, a qual eu proibi de comer. O homem respondeu: foi a mulher que me deste por companheira, que me ofereceu a fruta da árvore e eu comi. E a mulher respondeu: foi a serpente que me enganou. Então ela contou a Satanás como um princípio do porquê que ela tinha tido uma atitude de pecado. E mais, quando ele disse sobre estar nu, então quando Satanás disse para a mulher que eles estavam nu, é porque ele estava dizendo: vocês são diferentes agora. A partir do momento que você não obedeceu ao Rei dos Reis, ao Senhor, vocês deixaram de ter uma natureza divina. Ele apontou para eles e disse: olha que vocês são pequenos, vocês não parecem nem sequer com os anjos, vocês são bem menores, você não tem capacidade, não tem poderes como nós temos, você não tem nada de semelhança com Deus, porque olha como eles são e olha como nós somos. E por causa do pecado que entrou no coração do homem, então o homem começou a se ver diferente de Deus. E essa forma de se ver diferente, a mente começou a pensar que não precisava mais ser semelhante e a imagem de Deus. Começou uma batalha espiritual, onde o homem começou a desconstruir a sua imagem. Por quê? Porque ele começou a pensar em duas coisas. Primeiro, não preciso mais de Deus, porque eu posso saber agora o bem e o mal. Eu não preciso depender, e eu serei agora indiferente do que Deus pensa sobre as coisas. Porque o que Deus pensa sobre as coisas, eu posso ter a minha própria opinião agora. Então não me importo mais com o que Deus pensa. Então esse é o princípio do homem que vive sem Deus. É independência de Deus e indiferença com as coisas de Deus. Então se você está vivendo independente, não preciso mais de Deus, sabe que você está saindo do propósito da criação de Deus. Se você está tratando as coisas de Deus por diferença, sabe que você está negando o propósito da criação de Deus.
que é a imagem e a semelhança dele que ele fez. Então, cuidado com os seus pensamentos. O que eu quis despertar em vocês é que a primeira batalha espiritual começa no pensamento. Alguns estão preocupados com o desejo, com a vontade, com isso que tem produzido dentro dele, mas o problema não está no desejo, mas está em cuidar dos pensamentos para que os desejos sejam combatidos, para que haja renúncia. Só tem um jeito de vencer os desejos errados, é através de um pensamento corrigido, é através de uma renovação da nossa mente. Em Romanos 12 diz: renovai-vos, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Só tem um jeito de você vencer essa batalha, é renovando a sua mente, enchendo a sua mente da palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé então em nome de Jesus, para a gente orar ao Senhor. E quando o homem começou a viver independente, o homem começou a se afastar de Deus, e ele começou a aprender a viver de aparência, né? E no capítulo 3 ele diz que ele olhou para o fruto e viu que era bonito. E ali começou o problema do homem, que tudo que é atraente, tudo que agrada aos olhos, passa a ser uma forma de querer viver. Eu vivo bem se eu tenho isso, se eu tenho aquilo, se eu possuo aquilo que aparentemente me satisfaz, aquilo que está à minha vista. Por isso que quando você é convidado a viver as coisas de Deus, no reino de Deus, não é baseado nas coisas que você vê, mas nas coisas que você não vê, porque isso é chamado de fé. É o invisível. Quando diz o invisível, é crendo que Deus lhe dá o conselho, porque o conselho de Deus é o melhor. Mesmo que você não veja os resultados, mas você verá o resultado, porque a fé traz o poder que opera em nós e nos concede as coisas, e realiza as coisas que Deus quer que aconteça em nossas vidas. Né? Então creia, não viva pela aparência, não siga por vista, mas siga por fé. Amém? Em nome de Jesus. Senhor, nós te damos graça, Pai. Senhor, é um começo apenas, Deus, mas que teu Espírito fale com o teu povo neste momento. Senhor, se nós temos que ser libertos de pensamentos maus, de forças demoníacas que estão interagindo de alguma forma para tentar nos conduzir a afastar de Ti, de vivermos independentes, de tentar nos esfriar na fé, de tentar, Senhor, nos desanimar, nos fazer recuar diante das circunstâncias, das situações de a qual Tu nos escolheste para enfrentar, para vencer, para mudar na nossa história ou na história da vida das pessoas. Senhor, em nome de Jesus nós pedimos agora que Teu Espírito venha e apague esses dardos inflamados de Satanás, essas palavras que estão distorcendo a imagem, trazendo destruição, desconstrução da imagem e da semelhança deste irmão para contigo, Senhor. Tu chamaste de filho, e todo filho é parecido com o seu pai, todo filho tem a sua genética do seu pai, tem a sua influência do seu pai, e tu nos geraste em ti pela fé em Cristo Jesus como filhos. Por isso, em nome de Jesus, começa, Senhor, a mudar esse pensamento, começa a destruir essas fortalezas do inferno, esses poderes de Satanás, essas falsas ideias que a Tua palavra diz, Senhor, em 2 Coríntios 10, Senhor, em nome de Jesus, que esses sofismas, que esses pensamentos malignos, que tentam desanimar, que tentam, Senhor, mostrar a essa pessoa que aqui está, de que a vida é assim mesmo, que ela tem que deixar o curso seguir, que, Senhor, é assim mesmo, deixa a vida me levar. Essa palavra é inimiga, essa palavra é demoníaca, inspirada em pensamentos carnais e demoníacos. Tira esse poder, porque, Senhor, nós não fomos criados para deixar a vida nos levar, mas para estarmos dependentes de Ti, direcionados pelo Teu Espírito Santo, Senhor, atentos à Tua voz, para estarmos interferindo neste curso do mundo sobre nossa vida e sobre a vida das pessoas. Senhor, nessa batalha espiritual, nós só podemos vencer se Teu Espírito entrar agora no coração da irmã, do irmão, entrar com o Teu poder, quebrar essas resistências, essas fortalezas contra a Tua palavra e trazer um novo pensamento, em nome de Jesus. Satanás,
solta agora os pensamentos, solta a motivação dela, solta agora todo o mal, toda a força do inimigo, solta em nome de Jesus os seus caminhos, porque ele não nasceu, não é para ser provado, para passar por dificuldades, para que Deus o aprove, porque tu não precisa disso, Senhor. Tu nos dá força para podermos vencer, nos dá fé, nos dá sabedoria para vencermos, e tu queres nos ver vitoriosos e não derrotados por Satanás. Tira esse pensamento, essa invasão demoníaca sobre o pensamento, e em nome de Jesus, traz um pensamento novo, traz a fé, traz a palavra de vitória, traz a palavra de salvação, traz a palavra de cura, de maravilha sobre a mente do nosso irmão, para que ele comece a determinar o que ele é em Cristo Jesus, e em nome de Jesus, que ela fique de pé, que ele fique de pé, e que não recue diante daquilo a qual Satanás tem proposto como guerra, para tentar fazer o recuar diante da sua fé. Fortalece, renova a sua mente e traga-os para a tua presença, porque nós oramos, porque nós declaramos que tu estás nesse lugar, e que o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Rabatia Coramasto de Calamanaias, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Vamos louvar o Senhor, amém.